Olá, gente chique, gente elegante, meus chiques, tudo bem com vocês? Maio começando, eu tô de branco para homenagear o mês das noivas e eu decidi vir na Rua São Caetano, que é a rua mais famosa de São Paulo no que diz respeito à roupa e vestido de noiva. Vamos conferir a Rua São Caetano para esse mês de maio? Ah, e tem uma coisa. Você que já deve estar pensando assim, esse vídeo então não é para mim, porque eu não sou noiva, eu não vou casar, não tenho nada que ver com isso. Vou te contar um monte de coisas sobre o vestido de noiva, sobre a história do vestido. Então, vamos fazer de novo? Você sabe que aqui no canal a gente traz sempre muita informação. Então vai ter muita história que vale a pena você ficar e conferir. Depois da vinheta. Por aqui a gente encontra vestido de todo preço, de toda qualidade e de todo modelo, desde os mais princesas, como esse, por exemplo, extremamente rodado e aberto, com saia bem tipo princesa, até os vestidos mais retos, maiores, menores, decotes, coroas, enfim. Aqui você encontra de um tudo. É renda, é pérola, enfim, é tudo para tornar o grande dia o dia do sonho. As mais românticas, com as flores, as rendas, enfim. Aqui não tem como você não escolher um vestido para o grande dia. E às vezes, olha, simplicidade é tudo. Olha que elegância e olha que estilo nesse vestido que fica por conta do corte e do desenho, sem nenhum bordado, sem nenhuma miçanga, mas extremamente elegante. Mais um modelo aqui, ó, que foge completamente ao tradicional, ao estilo princesa, mas que ainda assim tem todo o seu charme e sua elegância. E quem disse que uma noiva não pode casar de calça? Estou aqui com o Márcio, que é estilista aqui da loja, e ele vai mostrar agora duas opções bem bacanas pra gente, bem fora do tradicional. Conta pra gente o que você tem aqui, Márcio. Olha, hoje em dia as pessoas têm procurado muito vestido para mini wedding, civil, casamento em restaurante, chácara. Para essa linha, nós vamos trabalhar assim, com musseline, que é um tecido mais leve, né? Pode ser com manga, sem manga. Esse aqui é um vestido, claro que em mim não vai ficar tão bom assim, mas é um vestido assim, que ele tem a cintura um pouco mais alta, mais soltinho, né? Para noiva que está preocupada, eu não quero que marque muito, não quero mostrar barriguinha, nada disso. Então, essa é uma das opções dentro dessa linha dos vestidos mais simples. E esse aqui, assim, eu trabalho muito com noiva plus size, né? E as noivas, principalmente as noivas plus size, elas querem fugir um pouquinho do óbvio, né, do que todo mundo tem feito. Então, esse aqui eu fiz para uma noiva, por exemplo, que ela ia dançar samba rock no casamento, ela queria algo que desse mais movimento. Então, nós fizemos um macacão mesmo, tá vendo? Ele é uma calça, um macacão bem... Aí... Na lateral dele, ele tem essa fenda até em cima. Tá vendo? Né? Todo um acabamento de bordado. Isso. E para ela usar na cerimônia, ela usou com uma saia por cima. Então, a hora que ela entrou, todo mundo imaginou que ela tivesse vestido.
né? E na hora da festa, ela tirou a saia e ficou com o macacão. Super à vontade, vendo? Bem à vontade. para curtir a festa. Exatamente. Então a gente tem feito muita coisa que foge um pouco do óbvio, que a noiva ou tem de estar com vestido tradicional, ou tem de estar com vestido evasê, por exemplo. Então a gente faz macacão, a gente faz calça comprida, a gente faz terninho para a noiva. Eu tenho feito muito casamento LGBT também, né? E dentro dos casamentos que são entre meninas, por exemplo, elas preferem, às vezes as duas estão com vestido super feminino, às vezes tem uma que prefere uma linha, um corte um pouco mais andrógeno, ou um pouco mais masculino. Então a gente tenta fazer sempre a roupa da noiva e do noivo, ou das noivas, casarem bem a roupa também uma com a outra. Eu acho que isso é bem legal e é bem importante. É isso, casamento é para todo o público. Absolutamente, obrigado você. Que modelos bem diferentes dos tradicionais, esse aqui é um deles. Um casamento mais descontraído, talvez, casamento na praia, tem para todo estilo de noivo. Olha esse que diferente. E obviamente os modelos mais tradicionais, no estilo princesa. Mas para as mais jovens, mais descompromissadas, também temos os curtinhos e, por que não, também aquelas já maduras, mas com coragem, com autoestima e elegância. Aqui mais um estilo sereia, que é esse que vai abrindo do joelho para baixo. O queridinho de uma grande maioria de noivas. As noivas se preocupam muito com o vestido, mas não só a parte da frente. Olha o que é o capricho nesse vestido na parte de trás. Porque uma noiva é vista por todos os lados, inclusive pela parte de trás. Olha o capricho dessa renda. Olha o tamanho da cauda desse vestido. Você achou muito? Então se prepara. Olha isso aqui, gente. É muito tecido, é muita cauda, é muito brilho. Nós estamos dentro da vitrine. Olha, filmando com exclusividade para o canal. Olha que trabalho maravilhoso. Imagina o tempo que não leva fazendo um vestido desse. Olha, são muitos detalhes. É corpete, é saia. É realmente uma obra de arte. Tudo para o grande dia. Claro que as caudas são sempre muito trabalhadas, muito elaboradas.
Olha quanto bordado nesse vestido, quanto acabamento, quanto capricho. Tudo pensado com muito carinho para esse dia ficar realmente conforme o sonhado. Olha, a gente está dentro da vitrine com exclusividade aqui para o canal para mostrar esses detalhes assim de pertinho. Então, para quem sonha com o grande dia, olha, são botões e botões forrados com acabamento. É todo um capricho para esse grande dia. Olha as costas desse vestido lá no espelho. É realmente uma obra de arte. Aí, para quem gosta das costas mais aparente, um vestido um pouco mais ousado, também tem opção. Aqui, um modelo mais romântico, numa renda mais romântica, com pouco brilho, mas com todo o seu charme e elegância. Mais um modelo com as costas bem aparentes, uma saia sereia, sem muito brilho, sem muito adereço, mais uma vez valorizando o corte. E ali a gente vê pelo espelho a frente desse vestido. Olha as costas desse vestido, porque, como eu já disse, uma noiva tem que ser vista de todos os ângulos. Olha que coisa linda! E olha que graça essas miniaturas que você pode encomendar aqui exatamente com o modelo do seu vestido, para você ter como uma lembrança do grande dia do casamento, e até para ver aquele vestido desenhado no papel, feito em miniatura, exclusivo para você. E os ateliês ficam assim, ó, lotados de noivas fazendo provas. A gente nem pode mostrar muito, porque elas querem fazer a grande surpresa do dia, mas é isso. Toda loja tem o ateliê, e o ateliê, as meninas fazem as provas
e se preparam para o grande dia. Olha que cauda linda. E é tudo, né? É foto, é cabelo, é sapato, enfim. É uma grande produção para esse dia. E olha aí, mais opção para as mais ousadas. Esse curtinho que tem seu charme e sua elegância. Olha, os ateliês são bem exclusivistas e a gente tem um pouco de dificuldade de filmar dentro, porque as noivas fazem prova de roupa e, obviamente, elas não querem aparecer nos vídeos para que os noivos não vejam, porque tem essa tradição do noivo não ver o vestido antes do casamento. Então, dentro dos ateliês, a gente pode filmar muito, muito pouco. Mas é isso, ó. Vai acontecendo provas de roupa, as noivas vão aparecendo. Tá vendo? É isso que acontece dentro dos ateliês. E elas são recebidas como grandes princesas. Em alguns ateliês tem gente tocando violino, fazendo a marcha nupcial, para o clima já ir acontecendo. Elas são recebidas como as rainhas que são desse dia. A gente nem pode mostrar muito, mas é isso. Elas vão fazendo as provas e são recebidas como rainhas. Tem os camarins para elas se trocarem. Tá vendo, ó? E aí, espelho e mais espelho para elas se enxergarem, se verem. É tudo pensado para atender com exclusividade. E, obviamente, na frente são as vitrines, aonde elas escolhem algumas peças já prontas, mas a absoluta maioria usa só de inspiração, porque elas querem exclusividade, mandam fazer um modelo completamente adequado ao seu perfil. E ó, as meninas tirando medida, o estilista desenhando para elas. Tudo, Manu. A gente vai fazer a saia com glitter por cima, o cintinho aqui, e naquele bordadinho que tem aqui, nós vamos colocar a pedraria. E aí a manguinha. E aí, ó, os estilistas vão dando todo o atendimento. Vai ser tão fácil, né? Para as noivas, vai desenhando, dando instruções e os modelos prontos, todos pendurados aqui, ó. Por aqui você encontra a loja especializada só em sapato de noiva, olha só. E você está curtindo esse conteúdo? Então dá um joinha pra gente que ajuda a impulsionar o vídeo. E se é a sua primeira vez aqui pelo canal, não se esqueça de inscrever e deixem os comentários aí embaixo o que vocês estão achando da Rua São Caetano, a Rua das Noivas de São Paulo, tá bom?
Conto com os comentários e compartilhem os vídeos, que ajuda bastante. Valeu? E para as noivas mais ousadas, sempre tem as opções coloridas, as opções pretas, para aquelas noivas que são um pouco mais ousadas e fogem do tradicional branco. Aliás, até o fim do vídeo nós vamos falar um pouco sobre a questão do vestido branco. Aqui uma opção azul, os brilhos como sempre em alta. As bolsas para as madrinhas. Mais opção de bolsas. Uma vitrine só dos nudes, pratas, prata velho. Enfim, os sapatos são sempre um capítulo à parte. Além dos vestidos, tem uma série de tiaras, coroas e ornamentos que as noivas usam. É muito brilho, é muita pedraria, além dos colares, brincos, terços. Olha, para quem é muito religiosa, aqui uma seção todinha de terços para a noiva carregar e entrar na mão. E aí, claro, a gente tem os brincos. Não faltam opções para os noivos, que é lógico, é a minoria. Porque a grande estrela, sem dúvida, são as noivas. Mas eles não ficam esquecidos aqui, não. Da mesma forma que as noivas, tem para todos os gostos, os mais tradicionais até os mais ousados e diferentes. Aqui também tem as lojas de tecidos, onde você pode comprar o tecido que você quer e mandar fazer o seu vestido. Olha aqui, de todas as cores que você pode imaginar. Renda, brilha, strass. É uma infinidade de opções para você fazer o seu vestido de noiva ou vestido de madrinha, né? Olha a quantidade de tons de branco, nude e pérola para você fazer o seu vestido de noiva.
aqui uma loja só de tecidos para vestidos, festa, vestidos de noiva, enfim. Olha a infinidade de cores, porque nem sempre de branco as noivas se casam. Renda, tule, brocado, enfim. Aqui você encontra de tudo. A gente vai chegando na seção de rendas e gripirs da parte branca. Olha só o que você tem de opção aqui, de renda, de gripir, de brocado, enfim, é uma infinidade, diferentes tons de brancos. É branco marfim, é branco azulado, é branco amanteigado, é o nude, enfim, não faltam opções aqui para você fazer o vestido de noiva ou o vestido de madrinha, o vestido de festa, mas é óbvio que essa seção branca é o branco prateado, é o branco azulado, um branco mais rosado, enfim. É uma infinidade de brancos. Não dá nem para ter ideia de quantas opções tem aqui, ó. Aqui com um pouco mais de bordado, de brocado, um pouco mais de brilho. Então, para quem quer uma coisa mais exclusiva, é mais exigente, tem sua própria costureira, tem opções infinitas aqui de tecido, de renda, de brocado, de tule, enfim. O que você procurar, o que você pensar, você encontra aqui na Rua São Caetano. Gente, é uma infinidade de brancos. Aliás, você sabe da onde começou essa história do vestido branco de noiva? O vestido branco de noiva não era uma tradição no Ocidente, porque o vestido de noiva começa com as rainhas, com as princesas, que se casavam com vestidos lindos, grandes, opulentos, para mostrar riqueza. Ou aquelas moças bem colocadas da alta sociedade, que obviamente faziam vestidos enormes para mostrar a riqueza da família, porque os casamentos eram casamentos de acordo, para mostrar riqueza, juntar fortunas de famílias importantes, enfim. E aí começam os casamentos entre os países, entre as princesas e as rainhas. E na época se usavam vestidos vermelhos, vestidos pretos, porque eram os pigmentos mais difíceis de se conseguir nos tecidos. O vestido branco começa a ser usado a partir do casamento da Rainha Vitória no século XIX, porque a Rainha Vitória casou-se por amor e casou-se toda de branco. E aí já tinha fotografia nessa época e foi um casamento muito divulgado. E aí, por ser muito divulgado, toda a corte começou também a casar-se de branco para imitar a sua rainha. E daí surge a tradição do vestido branco, que ao longo do tempo foi se perpetuando. Hoje, obviamente, existem noivas mais ousadas que se casam de azul, de vermelho, de roxo. E, obviamente, no Oriente, uma das cores prediletas é o vermelho, porque o vermelho mostra prosperidade, mostra dinheiro para os povos orientais, tá bom? Se bem que no Japão as noivas casam de branco com vários kimonos um sobre o outro para mostrar toda a riqueza da família. Quanto mais kimonos, mais riqueza. Os kimonos, obviamente, daquele tecido de seda japonesa que são maravilhosos. Mas aqui, ó, não faltam opções de branco. É branco para todo gosto. Branco azulado, branco prateado, branco amanteigado, enfim, tem branco para toda noiva.
para as noivas mais ousadas ou para as madrinhas, para as mães das noivas, também não faltam opções. Tem todas as cores que você pode imaginar em tecido, em renda, em vestido de festa. É isso, gente. Se vocês curtiram esse conteúdo, não esquece de dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e se é a primeira vez aqui pelo canal, se inscreve e compartilha para a gente ganhar engajamento aqui no YouTube. Ah, e não se esqueçam de comentar aí embaixo. Deixem seus comentários. O que vocês acharam da Rua São Caetano? Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. I've been living life right like I could just die.